Fala aí, cadabras, beleza? Mais um episódio do Bastidores da Resistência, onde hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito daquela velha história de banda autoral. Tem que colocar cover no meio do repertório ou não? Não sei. Seja numa live, num show ao vivo, num disco, como que funciona essa história? Rapaziada, é muito importante pra gente a interação de vocês, o like, o comentário, o compartilhamento, etc. Para que a gente possa divulgar esse conteúdo, para que a gente possa divulgar a banda, o metal nacional e também para vocês ficarem sempre por dentro do que a gente estiver fazendo aqui, tá bom? Vamos para a vinheta. Então, banda autoral deve colocar música de outros artistas comercialmente maiores para deixar o seu show, o seu álbum, a sua produção mais atraente para o público. Ela deve misturar as suas composições com as composições de outro artista a fim de tornar o show mais dinâmico, enfim. É uma boa estratégia de venda do seu material. Vou falar um pouco sobre isso, mas não vou ficar cagando regra aqui a respeito do que você deve ou não pensar ou fazer. Eu vou falar a minha experiência com esse assunto e você decide aí o que você acha melhor, tá? Mas é o seguinte, em 2018 nós estávamos divulgando esse disco aqui, o primeiro, Devastation Songs, e nós já estávamos nos ligando que a gente precisava levantar uma grana com a banda a fim de pagar custos. E que se a gente ficasse só dentro da nossa turma, da nossa bolha ali do metal underground e tal, isso seria muito difícil. Então a gente decidiu ter um repertório autoral e ter também um repertório de covers. Covers de metal em geral, né? Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, sei lá mais quem, Black Sabbath, e enfim. Então a gente começou a ensaiar pra caramba, gastamos uma grana, né? Investimos uma grana para construir esse novo repertório, um tempão de estudo também, vocês sabem que essas músicas não são fáceis. E conseguimos vender a banda para alguns eventos diferentes do usual, vamos dizer assim. Então a gente tocou em alguns encontros de motociclistas, a gente tocou em Festa da Uva, de Vinhedo, enfim, são eventos que muitas vezes as bandas só de som autoral não estão presentes. Porém, sonho nosso se a gente dissesse que compensou. Claro que como experiência foi bom, mas para nós não valeu a pena, porque o investimento que a gente tinha era muito alto, a grana que a gente recebia era muito baixa, não compensava, e o tratamento não era também dos melhores, e o pior, a gente começou a atrasar muito outro plano que era preponderante para nós, que era a composição e a gravação de um segundo disco. O Remains of the Past ele saiu tão tarde, só no final de 2019, lembrando que esse disco saiu no início de 2017, então aconteceu esse delay todo justamente porque nós estávamos experimentando esse formato. Tá? Então para nós não compensou, não foi uma boa ideia. Vivemos boas experiências, tivemos que aprender muito para conseguir tocar aquelas músicas, mas ao mesmo tempo, comercialmente falando, nós não chegamos definitivamente no objetivo que a gente queria. Então a gente abortou a missão num dado momento e começamos a só tocar som autoral. E na maioria das vezes funcionava muito bem, a gente voltou para o nosso nicho ali e tal. Não que a gente tenha saído, né, mas a gente ficou 100% nele, que é onde a gente queria estar, onde a gente gostava mesmo de estar. E, cara, na maioria das vezes funcionava o show só com músicas autorais, mas às vezes a gente sentia que faltava uma cerejinha do bolo, assim, para arrematar, sabe, em algum momento específico, uma outra música. E aí a gente teve um insight que foi muito foda, que foi o equilíbrio perfeito pra gente.
que foi, em um ou outro momento do show, colocar um cover, mas não um cover comum, colocar uma releitura, um rearranjo de alguma música famosa, de alguma música clássica. Por exemplo, nós fizemos rearranjo de Immigrant Song do Led Zeppelin. Nós fizemos rearranjo de Queen, de We Will Rock You. 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 A gente fez rearranjo de música tema do Fantasma da Ópera. A gente fez rearranjo também de Black Sabbath, de Sepultura. Cara, fizemos muito, assim, Beatles, enfim, fizemos muitas músicas assim que foram muito legais e que funcionavam super bem em alguns momentos, sabe? Inclusive a gente sempre esboça lançar um EP com algumas dessas gravações. O que vocês pensam sobre isso? Vocês gostariam vocês teriam curiosidade de ver esse conteúdo mais de perto? Porque é algo que realmente interessou muito pra gente. A gente fez uma versão da Final Countdown do Europe, que ficou muito legal também, meio death metal assim. Enfim, então acho que para nós o equilíbrio foi esse, ter na manga uma ou outra releitura que vai deixar o show mais interessante e que vai causar uma surpresa, um espanto, né? A galera que nunca vai imaginar que uma banda como nós poderia estar fazendo aquilo. Era sempre muito bacana a reação do público e vinha aquela cerejinha do bolo que eu falei, né? Mas e vocês, como fãs, como músicos, o que vocês pensam a respeito desse tema? O que vocês já passaram nesse sentido que possa ser legal de contribuir aqui? Esse papo com vocês para nós é muito importante, tá? De verdade mesmo. E antes de terminar, também muito importante dizer que no nosso disco novo, o Underground Resistance, se você for lá no YouTube, você vai ver que a última faixa é uma brincadeira que a gente fez justamente nesse sentido, com a música do Raimundos, Nariz de 12. Nariz de 12, fala boca de tucunaré, boca de bote, levanta narizinho de morador. Espero que vocês curtam, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.